E hoje nós vamos compartilhar sobre amar, né? Não é gostoso a gente amar as pessoas, gente? Não é gostoso a gente amar? Né? A gente ama pessoas, a gente ama fazer coisas, a gente ama comer. Crente ama comer, né, gente? Ama uma confraternização, é ou não é? Quem gosta de confraternização aqui? Né? Ama viajar, ama passear, ama conversar, ama estar aglomerado, como nós amamos estar aglomerados, né? Como foi sofrido esse tempo que a gente não podia ficar junto. Claro que a gente não está aglomerando ainda, né? Mas a gente está bem melhor do que a gente estava antes, né? Mas hoje eu quero te falar assim, que a nossa maior prioridade deveria ser de amar ao Senhor, né? Mas amar assim verdadeiramente, gente, especialmente, né? E por que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes sai dos nossos lábios, como nós cantamos hoje aqui, né? Tantas canções lindas, né? Palavras que exaltam o nome do Senhor, que fala assim que a gente o ama, que fala assim o quanto nós o amamos e que não importa as circunstâncias, nós estaremos com Ele, não importa nada. Mas eu quero te perguntar para você, eu quero me perguntar também hoje: será que nós temos amado ao Senhor como nós somos criados para amá-lo? Será que nós temos feito isso? Eu e você. Será que nós estamos neste lugar por causa dele? Ou será que eu estou aqui para receber algo? Tipo assim, restauração da minha família, tipo uma cura, tipo um alívio, né? Da minha alma, das feridas da minha alma. E claro, gente, quando a gente está num ambiente onde a presença de Deus está, né? Claro que Ele vai nos abençoar, que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer restauração. A gente recebe cura emocional, cura física, o nosso coração é animado, nós somos renovados. Mas a razão por estar nesse lugar, eu e você, tem sido Ele? Será que nós temos vindo neste lugar? O Senhor Jesus vai estar naquele lugar. O Espírito Santo vai estar. Eu vou sentir a presença dEle. Eu quero mais dEle. É tudo sobre Ele. Será que esta palavra, nessa frase, é verdade nas nossas vidas? Será que tem sido verdade nas nossas vidas? Comece a meditar no teu coração. E eu queria ler em Marcos 12. A gente vai ler do 28 ao 30, que diz assim, ó: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Pai, no nome de Jesus, nós estamos neste lugar, Pai, porque nós queremos sair daqui, Pai, crescidos em graça, em conhecimento, vindo do céu, Deus. Usa a minha vida, Pai, na autoridade do Teu nome. Me reveste com a Tua unção, com o Teu poder, Deus. E que o Senhor venha ministrar os nossos corações nesta noite, assim como o Senhor já ministrou o meu, mas que haja um renovo também sobre essa ministração agora, no nome de Jesus. Que a porção da Tua palavra nesta noite, Pai, venha de encontro a cada coração aqui, tanto aqui presencialmente como na transmissão. Alcança, Senhor, os nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Então aqui a gente vai entender o contexto, né? Aqui a gente vê um mestre da lei, né? O que era um mestre da lei? Um escriba, aquele que estudava a lei, né? E ele estava ouvindo Jesus ali dando respostas sábias sobre impostos, ressurreição. Se você for um pouco antes lá em Marcos 12, você vai ver que alguns saduceus e herodianos
né, estavam ali perguntando para Jesus. Saduceus quem era também? Eu gosto sempre de explicar porque eu também sou bem curiosa sobre essas coisas. Saduceu era uma seita, um grupo de judeus presente na Judéia durante o período do segundo templo. Eles cumpriam ali funções religiosas ali no templo, né? Políticas e sociais também. Eles cuidavam da manutenção do templo e eles negavam o sobrenatural, né? Eles não aceitavam o sobrenatural. Eles eram inteligentes demais. Eles eram liberais e modernistas, gente, tudo igual hoje, né? A gente parece que é tudo a mesma coisa. Já os herodianos, eles eram leais a Roma, né? Mesmo eles sendo israelitas e judeus, eles eram totalmente fiéis a Roma. Eles eram cobradores de impostos, eles extorquiam o próprio povo para conseguir dinheiro para si mesmo. Lembra de Mateus? Mateus, quando foi chamado por Jesus ali, ele estava cobrando impostos, ele era um cobrador de impostos, né? E eles viam Jesus assim como um revolucionário, assim, que queria derrubar o sistema romano. E quando eles começavam a perguntar as coisas para Jesus, eles estavam fazendo uma pegadinha para ele, né? Querendo derrubá-lo, pegá-lo em palavras, né? De alguma forma. Daí, esse mestre da lei, né? Que não diz o nome dele, né? Esse escriba, esse estudante da lei, que estava observando durante esse tempo todo, né, que os herodianos, os saduceus estavam perguntando as coisas para Jesus. Ele pergunta para ele, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Né? Aí Jesus responde sabiamente, né? Ame ao Senhor, né, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E hoje a gente vai aprender mais um pouco sobre esse amar a Deus, né? Se nós temos amado a Deus de verdade, né? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, gente, o que é um mandamento, né? Porque eles estão falando de mandamentos aqui. Mandamento é uma ordem ou regra dada por alguém que tem autoridade. Amar ao Senhor para nós não é uma opção, né? É uma condição. Amar ao Senhor é um mandamento. E nós vamos começar a estudar esse versículo de Marcos 12, 30, do último elemento, né, até o primeiro, o último, que é as forças, né, de toda a nossa força, depois de todo entendimento, de toda a nossa alma, e depois que nós vamos estudar, né, vamos compartilhar sobre de todo coração. Eu estudei muito esses dias sobre isso, né? E se você também gosta de saber isso, porque essa palavra também, esse versículo, também está lá em Deuteronômio, né? Se você gosta de estudar, né, de buscar o contexto da história, tudo, gente, tem também no livro do Luciano, de todo o coração. Não sei se vocês têm o livro de todo o coração. Então leia, né? Que a gente não precisa só ter, a gente tem que ler também, né, gente? Traz uma luz sobre esse assunto muito lindo, né? Então, vamos ler novamente Marcos 12, 13. Neste versículo, Jesus fala sobre amar com totalidade. Pode ver que toda vez que ele vai falar sobre uma forma, né, desse amor, de como fazer, ele fala de toda, então inteiro, né, gente? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Vamos começar com as forças, né? Ou seja, com o nosso corpo, com o nosso físico. A gente vai usar o nosso físico para mostrar amor a Deus. Quando a gente serve as pessoas, nós mostramos amor às pessoas, não é verdade, gente? Né? E amar, gente, é uma coisa tão... Quando a gente ama assim, o amor, ele traz assim dor, não traz? Traz sofrimento, traz alegria, traz assim vários sentimentos aos nossos corações, né? Exemplo, né, que foi isso que aconteceu com o Ney na sexta-feira, né? Por quê? Porque a gente ama, né? E a gente tem assim um misto, né, do que vai acontecer, por que está acontecendo isso, né? Assim, é porque a gente ama a pessoa. Quando eu sirvo o Ney, eu mostro, né, que eu o amo, né? Quando você serve alguém, você está mostrando àquela pessoa que você ama
aquela pessoa. Né? Quando você faz algo por uma pessoa, quando a gente está cuidando de um bebezinho, né? O bebê ali, ele não, se a gente largar ele ali, ele vai ficar ali, né, gente? Falava assim, como era fácil, né, colocar roupa quando os filhos são pequenos, não é, gente? Que a gente pode vestir de palhaço, eles saem na rua de palhaço, eles nem estão aí, né? Por quê? Não estão vendo o que está acontecendo, né? Porque assim, não tem vontade própria. Então a gente está ali, aquele cuidado da mãe ali com o filhinho, gente, é um servir com amor. Isso é amor. Você cuidar de alguém, você está ali cuidando, né, do idoso, né, que não pode também, não está mais ágil para fazer as coisas, né? E de todas as suas forças significa também poder, força, abundância. É empregada como advérbio de intensidade, né? É extremo, é muito. Então, se a gente fosse resumir isso, a gente ia falar assim: ame o Senhor com o seu muito, né? Com aquele muito seu, sabe? Com toda a sua força, assim, com o vigor que você tem. Ame ao Senhor com intensidade. Nós precisamos ser intensos para o Senhor. Gente, e quando a gente é intenso para o Senhor, nós vamos ser intensos para as pessoas também, porque o Senhor, Ele ama as vidas, e através de nós que Ele vai abençoar as outras vidas. Você concorda comigo? Amém? Nós temos sido chamados a fazer, né, a servir a Deus de uma maneira especial, especialmente nesses últimos dias, né, nós temos feito isso, de você ter colocado naquele questionário o que você quer servir aqui na casa, né? E a gente tem visto a necessidade de nós, cristãos, nos doar a Deus com intensidade. Gente, porque está chegando o fim, né? Nós temos que fazer algo para a obra de Deus. A gente vê que Jesus está prestes a voltar. A gente tem que ser inteiro. No dicionário diz assim que intenso, né? Que ultrapassa o esperado, o considerado normal, né? Além do habitual. Nós temos que ser intensos, anormais, né? A gente tem que fazer com todo o nosso empenho. E será que nós temos usado as nossas forças para a glória de Deus? Será que a gente tem usado para o Senhor toda a nossa potência que nós temos? Todos aqui têm. E a única maneira aqui na terra da gente servir a Deus, que nós não vemos, é servir as pessoas que a gente vê. Nós vamos fazer isso. Nós não vemos a Deus, mas eu posso ver você e você pode me ver. E através da gente fazer algo um para o outro, é que nós estamos servindo a Deus. Amém? Cada um de nós foi moldado, foi esculpido, planejado por Deus, com talentos, com dons, com capacidades e habilidades que nos permite servir, né, aos outros. E dessa forma, automaticamente, nós servimos a Deus. Gente, tudo vem de Deus. E tudo para nós que vem de Deus, assim, todos os nossos talentos, essas habilidades, você pode até falar que não tem talento, mas você tem talento sim. Ninguém nasceu sem talento. Todos, sem exceção, são talentosos. Todos podem ser usados por Deus. Então a gente não vai pegar esses talentos, essas habilidades, não foi para a gente guardar, né, e ficar só na nossa casa. Não, nós devemos usar tudo para a glória de Deus, né, para beneficiar as pessoas, para sermos úteis. Na primeira carta de Pedro 4:10 diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Há muitas formas da gente fazer as coisas para Deus e para as pessoas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então você pode falar assim, mas eu não trabalho na igreja, eu não sou tempo integral. Aonde você está, você pode fazer a obra, você pode ser usado, mesmo sem palavras, sabe? Você
pode influenciar as pessoas para perto do Senhor. Não se deixe influenciar, mas influencie as pessoas através do amor de Jesus que está em você. E para isso a gente precisa saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber, olha, eu sirvo a um Deus que é amor. Ele é a essência do amor. Ele é o próprio amor. Então Ele está em mim. O que vai sair de mim? O amor dEle para as pessoas. Amém, gente? Em segundo lugar, que fala, né, o meu Senhor, o seu Deus, né, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que a gente está de trás para frente, né? Então, vamos para o entendimento agora. Diz respeito ao conhecimento, a pensamentos, né, a estudar, a buscar, a ler, a aprender. Gente, quem está fazendo aqui a integração e o EMA? Vocês estão fazendo por quê? Porque vocês querem saber mais de Deus, vocês querem conhecer mais a palavra de Deus, vocês querem crescer em conhecimento, né? Saber mais sobre Jesus. E isso também, gente, é prova de amor ao Senhor. Quando eu me converti, eu comia os livros, eu amava ler, e eu só não lia, eu fazia resumo dos livros que eu lia, né? Eu ficava lá na sorveteria, quando eu tinha sorveteria, e quando não vinha ninguém, que às vezes fica um tempão sem vir ninguém, mas quando vem parece que todo mundo vem da mesma hora, né? Não é assim? Não é assim, Heitor? Sorveteria desse jeito, né? Não vem ninguém, de repente vem todo mundo de uma vez só. Então eu estudei muito os livros, e eu queria aprender, porque queria conhecer ao Senhor, uma ânsia de conhecê-lo mais. Entendimento também representa a consciência, a inteligência e a razão. Amar a Deus com todo entendimento significa conhecer a Deus, saber, você ter a certeza da sua vontade dEle para as nossas vidas através da sua palavra, é você saber o que tem de promessas na palavra de Deus para você. Se alguém vem falar alguma coisa para você e está ao contrário daquilo que a Bíblia fala, você não vai aceitar. Por quê? Porque você tem um entendimento do que está escrito a seu respeito na palavra de Deus. E é decidir também andar pelo que agrada o coração de Deus. É decidir, é uma decisão. Gente, ninguém vai fazer isso pela gente. Cada um de nós temos que tomar essa decisão. Ninguém vai chegar e vai nos obrigar a decidir por nós mesmos. E para isso, gente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Agora pense assim, se Jesus, sendo Jesus, ele estudava e ele decorava. E por que a gente sabe que ele estudava e decorava? Porque com 12 anos ali no templo, né, quando ele estava ali lá com os mestres da lei, quando ele se perdeu, né, dos pais deles, ele estava ali fazendo e respondendo perguntas, né, com aqueles fariseus ali, né, com aqueles doutores da lei, e deixando eles maravilhados, né? E a gente pode pensar assim, mas Jesus é o verbo de Deus, e é mesmo, ele é a própria palavra, e é mesmo, por isso que ele sabia tudo, né? Mas o que a Bíblia nos diz também, lá em Filipenses 2,6, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele estudou de verdade como uma criança normal, como um homem já, né, o normal. E a gente vê em todo o tempo também ele citando, né, as escrituras nas sinagogas, andando no deserto, no sermão da montanha, ele vai citando, né, o que fala com os escribas ali, por onde ele passava, a gente vê Jesus falando a palavra de Deus. E nós só conseguiremos, né, amar ao Senhor com entendimento através do Espírito Santo que habita em nós. Só assim nós vamos compreender o amor dele. E assim, eu vejo assim, não em plenitude total, não. Nós aqui nesta terra, eu creio, né, que nós não entenderemos esse amor de tal maneira, né, que ele entregou o seu filho para nos poupar da morte que nós merecíamos, né? Eu vejo assim, nós não vamos entender totalmente, mas nós podemos compreender muito mais. E quando a gente compreende e entende esse amor, e a gente toma posse desse amor, e esse amor que ele tem nos dado e nos tem preenchido,
nós vamos falar, nós vamos transbordar desse amor. E por isso, com todo entendimento. Paulo, na carta aos Efésios, ele disse que orava para que eles compreendessem o amor que excede a todo entendimento. Efésios 3, a partir do 14, diz assim, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, é Paulo falando, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Olha que importante isso. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Exceder é ultrapassar um valor, né? Uma extensão, é uma dimensão muito maior do que a gente consegue, né? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, a gente só vai compreender, nós só teremos esse entendimento, nós compreenderemos este amor de Jesus, que está além da nossa razão, através da revelação, através do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, é o que o Paulo disse, né? E em primeira carta de João, também 4,16, diz assim, e nós conhecemos o amor é o próprio Senhor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? E em terceiro lugar, vamos falar da alma, de toda a minha alma. Eu tenho que amá-lo, né? Mergulhar nele. Alma, né? O termo refere-se à fonte de vida, ou mesmo o próprio ser. Né? Quando a gente fala assim, nós vamos, né, ganhamos não sei quantas almas para Jesus, né? Não são as vidas, né, gente? Conhecemos a nós mesmos através da nossa alma. No Salmo 42:1 diz assim, o salmista, inspirado, né, pelo Espírito de Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? A gente vê aqui a alma do salmista suspirar por Deus, ansiar por Deus, né? Um anelo profundo de um adorador, né? Ele, o salmista, nesta ocasião, quando ele escreveu esse salmo, ele estava fora da casa do Senhor, ele estava no norte de Israel, ele não podia estar no culto público, nós não sabemos o porquê, né? E além disso ele estava cercado por inimigos, nessa ocasião aqui. E isso nos lembra, gente, me lembrou, né? Quando a gente ficou assim, em quarentena, né? Lockdown, isolados, sem podermos até nos abraçar, e assim estava esse salmista, é o que me veio à cabeça, parece a gente naquele tempo, né? Lembra quando a gente fazia culto só online? Quem lembra desse tempo? Né? Não era nem aqui, a gente começou lá no templo menor, quando era só quem ia ministrar a palavra, só quem estava no louvor, e só quem fazia parte ali da transmissão. E eu quero perguntar para você, eu quero que você se lembre, como estava a sua alma naquele tempo? Como você foi mexido naquele tempo? Porque mexeu com a gente, né? Nós não somos os mesmos. Logo faz 2 anos, né, dessa pandemia, e nós mudamos e muito. Você concorda comigo? Não só nós, mas eu creio assim que o mundo inteiro mudou. Né? Você se lembrou de como você ficou? Quem se lembrou aqui de como ficou? Né? Eu vou falar algumas coisas. Muitos até gostaram de não ter que vir ao culto. Muitos sentiram falta. E a gente via que tinha aquela vontade de estar, né, junto com os irmãos aqui.
muitos se afastaram e não voltaram mais, né, a estar congregando conosco. Outros vieram através da transmissão, né? Quem veio aqui através da transmissão? A Michele ali, né? Só a Michele e a família inteira, né, Michele? Né? Então, mas de verdade, nós devemos desejar, assim como o salmista, né? Ele desejava estar ali, ele ansiava pela presença do Senhor, ele ansiava estar presencialmente no culto do Senhor. Nós também devemos desejar estar reunidos como igreja. Nós devemos voltar a amar, a celebrar o Senhor juntos, parar, né, da mornidão, não querer mais isso para nós. Não, nós devemos ser intensos para o Senhor, né, unidos como um corpo mesmo. Nossa alma precisa suspirar por Deus, ou seja, ansiar, desejar ardentemente por Ele. Como a corça depende da água, a nossa alma depende de Deus. Aqueles que buscam e anseiam pelo Senhor encontram a vida eterna. E nós vamos encontrar a vida eterna, amém? Nossa maior necessidade, gente, coloque isso, né? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A nossa maior necessidade não são as coisas, que muitas vezes trazem alegria para nós, sim. Mas a nossa maior necessidade é Deus nas nossas vidas. É nós estarmos buscando a Deus. É nós estarmos mergulhados na palavra dEle. É nós sabermos quem nós somos em Deus. Nossa alma tem que estar assim, desejosa de Deus, né? Por isso eu preciso gastar tempo com Deus, né? Ansiar, desejar estar com Ele. Eu tenho que separar um momento com Deus. E muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo, não consigo, né? Tenho tantas coisas para fazer, trabalho o dia inteiro. E eu sei, trabalham mesmo, né? Mas, gente, quanto tempo é gasto em redes sociais? Quanto tempo você e eu, a gente tem gastado nas redes sociais? Em joguinhos, muitas vezes, né? Se todo o tempo que eu tenho ficado... Assim, eu não assisto, né? Eu já decidi que eu não vou assistir séries, porque se eu começo a assistir, aí eu quero assistir, e aí a gente fica ali, sabe, e vira, né? Eu estou falando eu, tá, gente? Se você assiste, você se controla, eu não me controlo, eu quero assistir até o final. Quero saber já do fim, por isso que eu gosto, eu gosto muito de filme, mas eu gosto de começar e acabar ali, né? Acabou. Se você vê que você não se controla com séries, e fica até de madrugada, e vem falar que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, você está sendo sincero? Não está. Se a gente tem tempo para fazer tantas coisas, né, para ficar ali, em rede social, e eu tenho visto, gente, assim, pessoas que ficam deprimidas, ficam entristecidas quando estão nas redes sociais, porque fica vendo stories, feed de outras pessoas, e gente, ali não é a real, a gente sabe disso, mas mesmo assim, a gente tem visto pessoas ficarem tristes, e muitas vezes, assim, depressivas mesmo, né? Então, eu soube de pessoas, não sei se vocês souberam, de um menino de 16 anos, que se matou, né? Porque ele fez eu acho que um TikTok lá, e começaram o pessoal começou a falar dele, e ele não aguentou, porque assim, hoje, se você fala alguma coisa que vai ao contrário, assim, por isso que, gente, a gente tem que estar na palavra, porque os adolescentes hoje, as crianças, jovens e adultos, não aguentam críticas, não aguentam, assim, eles querem tudo assim, você é demais, você sabe, só elogios e tudo Quando vai confrontar alguma coisa, a pessoa não aguenta, e esse menino se matou com 16 anos, pensa, né? E a gente tem que ver isso. Se você não está conseguindo, saia, dê um tempo para sua cabeça, saia das redes, né? Não fique olhando, né? Pare por um tempo, faça um jejum, né, de redes sociais, porque as redes sociais não podem nos controlar. Você concorda comigo?
Nós não podemos ser controlados. Nós não temos uma vida virtual. Nós vivemos a vida real. Amém? Então a gente precisa parar de enganar a nós mesmos, né? E parar de falar que nós não temos tempo para Deus. Porque a gente tem tempo para tantas coisas. E a gente precisa despertar. Efésios 5,14. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Gente, não tinha rede social, não tinha WhatsApp nesse tempo, mas aí ele fala assim, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus? Estamos. Né, gente? E era para a gente estar, se você for pensar bem, era para estar muito melhor, porque antes, quando acontecia alguma coisa, eu sou do tempo, gente, que não tinha celular, né? Por exemplo, meu pai trabalhava de caminhão, oi pai, ele era caminhoneiro, quebrava o caminhão, a gente não tinha telefone, não tinha celular, e a gente ficava às vezes, eu não, porque eu era criança, eu ficava só olhando para minha irmã lá, minha irmã ficava rezando o tempo inteiro e eu ficava olhando, eu não estava nem, né? Eu lembro disso, gente. Aí a minha mãe, a gente ficava tudo acordado, esperando uma notícia, que só depois que arrumasse o caminhão, sabe? Aí ele ia chegar lá, por quê? Porque não tinha como avisar. Como que avisar? A gente não tinha, então... Hoje, se fosse ver, era para os dias ser melhores do que antes, não é? Porque hoje se quebra o caminhão em algum lugar, alguém que tem caminhão aqui, na mesma hora você vai mandar uma mensagem, a pessoa vai ficar tranquila, vai dormir tranquila, não é verdade, gente? Mas não, hoje os dias são maus, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então comece a pensar agora como está sendo a sua vida, e eu pensei também como está sendo a minha vida, da gente lembrar das nossas escolhas, né? O que a gente tem escutado, aonde a gente tem ido, o que tem saído das nossas bocas, né? Porque a Bíblia fala que o que sai da nossa boca é do que está cheio o nosso coração. Qual tem sido a minha rotina? Como nós temos nos vestidos, né, como filhos e filhas de Deus, como nós temos tratado a nossa família, os nossos irmãos, nossos amigos. Daí a gente pode pensar lá no versículo de Efésios 5 e perguntar para nós mesmos, qual grupo eu me encaixaria, né, dos tolos ou dos sábios? Como que a gente está agindo? Porque a gente não pode ir do jeito que o mundo está, gente. Nós amamos o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós não amamos o sistema do que está acontecendo neste mundo, mas nós amamos este mundo, nós não somos deste mundo, mas nós amamos, porque o Senhor nos colocou aqui com propósito, eu e você, amém, gente? Por isso a gente tem que ansiar por Deus, né? Como a corça precisa de água, nós precisamos de Deus. E sem Ele, gente, vou falar uma coisa, sem o Senhor nas nossas vidas, nós somos horríveis, nós somos pessoas más, né? Nós somos cruéis, nós somos orgulhosos, caluniadores. Pode ver, se você fica sem orar um tempo, você já começa a ficar com o coração duro, você já, ai meu Deus, que não seja morcego, né, gente? Vocês lembram do morcego aqui, né? Que a gente é manipulador, mentiroso. Quando a gente para de orar, o nosso coração começa a endurecer, aí entra raiz de amargura, aí entra raiva, entra ciúmes, entra inveja. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos perdoar sem Ele, nós não conseguimos perdoar sem o Senhor no nosso coração. No Salmo 63:1 diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, olha, com intensidade, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, ou seja, com toda a força, numa terra seca, exausta e sem água. Vamos, que a nossa alma anseie por Ele, amém?
Vamos orar por isso, gente. Nós vamos orar hoje por isso. Agora o quarto elemento, que é de todo o coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Gente, como amar a Deus de todo o meu coração? Como a gente faz isso? A gente só consegue nele. Que nem isso a gente não consegue sozinho. Porque eu já falei, nós somos ruins de natureza, né? Por isso é que ele fala assim, que ele troca o nosso coração. Ezequiel 36, 26 diz assim, ó: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aquele quer dizer um coração onde nós vamos encontrar a revelação do Senhor, onde nós vamos estar amolecidos para a glória de Deus Pai. Por isso, gente, a gente tem que clamar ao Espírito Santo de Deus, clamar para que Ele se revele para a minha vida, para a sua vida, para que eu conheça. E é tão claro assim, quando ele começa falando de amar ao Senhor, né, de todo o coração, porque amá-lo com a alma, entendimento e forças, eu não vou conseguir, né, se o meu coração estiver endurecido. Eu posso fazer a maior força, gente, mas eu não consigo. Ele primeiro, ele precisa fazer essa obra, dessa troca do nosso coração, sabe, de quebrar mesmo o vaso e fazer outro, e a gente tem que pedir isso. E é uma sequência. O coração trocado, eu começo a ter misericórdia, eu começo a amar, eu começo a perdoar, eu começo a me surpreender comigo mesmo, eu começo a sentir as emoções, eu começo a sentir misericórdia, compaixão pelas vidas. Daí entra o amarás ao Senhor com toda a sua alma. Daí eu começo a entender mais sobre Ele, porque eu vou ter revelações da palavra. Eu vou ler a palavra e Ele vai falar comigo através da palavra dEle. E eu vou conhecer quem Ele é com entendimento, porque agora eu tenho a mente de Cristo em minha vida, sobre o meu corpo. E também daí eu começo a amá-lo com as minhas forças. E eu começo a servir as pessoas, porque amo o meu Senhor. Aí eu me dou a Ele. Amém, gente? Quem está entendendo? E quando eu amo com todo o coração, eu sou uma pessoa com fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas 5:22, um dos gomos ali do fruto do Espírito é o amor, né? Pense, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, né? A gente não sabe mesmo, né, quanto tempo, mas que a gente venha a ser intenso em tudo o que a gente for fazer, né? Onde Deus nos colocar, que a gente faça tudo com excelência, sabe? É para Ele. Estou fazendo como se fosse para Deus. Lá no meu emprego, é para Ele. É para Ele que eu faço. E nós vamos deixar um legado, um exemplo, né, do amor do Senhor ao próximo, que é o segundo mandamento. E antes de entrar no segundo mandamento, gente, eu quero ler com vocês, não tem aí, tá? Quem está no Data Show? Que aí eu já tinha feito, já tinha esboçado tudo, me lembrei dessa palavra, que olha como a gente tem que ser intenso e amar o que a gente faz, porque a gente pode estar fazendo as coisas para Deus e servindo as pessoas também, mas sem intensidade, sabe? Com a nossa própria força. No segundo livro de Crônicas, 25, no versículo 1 e 2, diz assim, ó, prestem bem atenção, falando sobre um rei. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Uau, né? Você lê isso. Aí continua, não porém com inteireza de coração. Olha como isso é sério. Eu posso estar fazendo todas as coisas para Deus, mas não tenho inteireza de coração. Eu não estou inteira. Eu não sou intensa para Deus. Eu estou fazendo por fazer. E em nome de Jesus, todos nós aqui, né, quando a gente, né, partir dessa para melhor, as pessoas não vão falar disso, ó, fez tudo que era reto,
né? Não roubava, não matava, né? Não adulterava, falava a verdade, mas fez, não porém com inteireza de coração. Você quer isso para você? Não. Nós precisamos ser intensos para o Senhor. Amém, gente? Deixa eu voltar então. Aí, né? Que aí o escriba está lá ainda conversando com Jesus. Voltamos lá para Marcos 12. E Jesus continua lá no versículo 31. O segundo mandamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha, pode ver que eles estão juntos, linkados, porque ele não falou 2 mandamentos, ele falou, não há outro mandamento maior do que estes, que é amar a Deus, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, qual que é? Amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí Jesus, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: sabe você, eu até imagino Jesus, né? Você não está longe do reino de Deus. Gente, está falando assim, está faltando um pulinho aqui para você, está faltando um pedacinho para você ser um crente fervoroso ali, né? E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. A Bíblia não fala mais desse escriba, não sabemos, até pode ter falado, mas a gente não sabe quem ele era, né? A gente não sabe se ele se converte mesmo, né? Mas nós não podemos responder pela vida dele, mas você pode responder pela sua, e eu posso responder pela minha. Gente, eu queria já que o louvor já começasse a vir. Quando a gente ama, quando a gente tem esse coração mudado, moldado, através desse novo coração, a gente é grato. Quem é grato aqui? Quem tem um coração assim, grato assim, por tudo que Deus já fez por nós? Gratidão a Deus. Eu vou falar o que eu sou grata, tá, gente? E vocês vão pensando aí no que vocês são gratos. Eu sou grata ao meu Senhor, ao Deus da minha vida. Eu sou grata pela vida do meu esposo, que eu amo há quase 40 anos, pelos meus filhos, né, Jonathan, Melissa, isso inclui o Júnior, o meu filho mais novo, pelos meus pais, amo meus pais, vocês muito, muito, que eu falo assim para eles, né, eu amo tanto vocês que eu até dói. Aí eu falo assim, não precisa doer, mas dói, gente, saudade dói, né, pelos meus irmãos que eu amo demais, pelos meu cunhado e a minha cunhada, pelos meus sobrinhos, pelos meus pastores, sou grata a vocês, muito grata, grata a vocês que estão aqui conosco, né, por todos esses anos, gente, por aqueles que não estão aqui também, por causa de algum motivo, por cada um de vocês que se empenharam, vocês que estão firmes nas promessas do Senhor, mesmo depois dessa pandemia, você falou, não, eu sou de Jesus, eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu sou grata pela tua firmeza, pelo teu perseverar. Eu sou grata de todo o coração por cada um de vocês que estão perseverando na palavra de Deus, né? Eu sou grata por todo o tempo que o Senhor tem nos dado nesta terra, e que a gente saiba viver da melhor maneira nesta terra. Eu sou grata por vocês, igreja, por cada membro. Vocês são especialmente uma família aqui no Paraná para mim. Cada rostinho de vocês tem um significado muito especial para a minha vida, mesmo vocês não sabendo.
mesmo aqueles que a gente nem conversa, mas que a gente sempre se vê, vocês são para mim a família que eu não tenho aqui. E eu quero agradecer de coração. E também, gente, a gente vai fazer algo diferente hoje. E eu ia falar para apagar as luzes mesmo. Quando a gente começa a amar, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, gente, a gente pode agradecer também a quem nos fez bem aqui. Eu sei que muitos de vocês fizeram algo um para os outros, né, de células, pessoas que talvez eu nunca tenha conversado. Você foi cuidado por aquele líder, né, por aquela pessoa. E você vai ter esse tempo de agradecer aqui agora. Você vai sair do seu lugar. Primeiro, eu quero, né, dar tchau para vocês aí de casa. Deus abençoe muito a tua vida. Você é muito especial. Venha fazer parte, se você puder, presencialmente aqui neste lugar. Nós amamos vocês. Deus abençoe a tua vida.